Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma montagem completa, fazer um vídeo completão de montagem de um CPU Mining, uma máquina de mineração caseira utilizando processadores. Atualmente, você utilizar processadores como esse daqui, ó, um Ryzen 9, esse processador ele consome muito menos energia do que uma placa de vídeo de última geração como a 3080 Ti e custa bem mais em conta. Então hoje, para quem tem custo de energia mais elevado, está preferindo montar kits de mineração utilizando processadores ao invés de placa de vídeo. E no vídeo de hoje eu vou tentar fazer uma abordagem de todos os pontos, começando pela lista de peças, quais são as peças que você precisa para poder montar o seu CPU Mining, algumas observações sobre tipos de peças, então não é simplesmente pegar qualquer uma que você achar na internet, ela vai servir da melhor maneira, pode ser até que funcione, rode certinho, mas como por exemplo, se você pegar uma placa-mãe de entrada, você não vai ter lá nos recursos da BIOS da placa-mãe alguns ajustes de overclock, né, undervolt, que vão ser fundamentais para que você possa ter uma mineração mais eficiente, gastando menos energia, esquentando menos o processador. Então esses pontos aí a gente vai passar. Como a gente vai colocar o sistema operacional nele, então nós vamos precisar também de um SSD, né, para que a gente possa botar o sistema operacional. A princípio eu recomendo o sistema HiveOS, que é um distro do Linux que ele funciona especificamente para mineração, então você consegue acessar a sua máquina remotamente, então o SSD é importante. Então passando aqui pelos itens para a gente não esquecer de nenhum, o processador, que vai ser o ponto mais importante, a placa-mãe tem que ser uma placa-mãe boa, com um sistema de refrigeração legal, né, com dissipadores em cima do VRM dela, então essa placa-mãe aqui eu gosto muito. Um cooler para o processador também, parrudo, eu prefiro, já falei isso inclusive em outros vídeos, coolers que ele tem uma ventilação soprando para baixo, que aí ele ajuda também na refrigeração da placa-mãe, né, existem coolers mais fortes do que esse daqui, e existem coolers que são chamados coolers torre, que falando de coolers de ventilação, né, que ele sopra para a lateral, mas aí você acaba em alguns casos tendo um aquecimento nos VRMs da placa-mãe e você precisa colocar um cooler adicional, né, uma fan adicional soprando na placa-mãe. Para water coolers eu não acho legal você utilizar para mineração, porque aquele líquido ali dentro do water cooler ele vai tender a esquentar cada vez mais, e pelos testes que a galera tem feito, os ventiladores tradicionais eles estão apresentando uma melhor eficiência. Processador, placa-mãe, 2 pentes de memória. É importante que você, em alguns algoritmos, a utilização em dual channel, você tem um pouco mais de performance. Se você quiser economizar, você pode começar com apenas um pente de memória. Para alguns algoritmos não vai fazer diferença você colocar 2. O tamanho não faz diferença, se for de 8 GB, 16 GB, não faz diferença. Então você pode comprar 2 pentes de 8 GB que já vão funcionar bem. Para aplicação do processador, a gente vai precisar de uma pasta térmica boa, então é importante que você faça uma boa dissipação do calor utilizando um material de qualidade. Eu vou utilizar essa placa de vídeo aqui bem antigona, porque você não precisa de a gente não vai minerar com placa de vídeo, lembrando. Então a gente vai precisar apenas de uma placa de vídeo para poder dar vídeo, porque esse processador daqui, esses processadores Ryzen 9, eles não possuem vídeo integrado. Alguns modelos de processadores da AMD, que possuem um G no final do número, eles possuem vídeo integrado e aí você não precisa de placa de vídeo para dar vídeo. Mas esses processadores não são bons para mineração. Então esse daqui, que é o melhor custo-benefício atualmente, você vai precisar de uma placa de vídeo fraquinha para poder dar vídeo, para fazer as primeiras configurações, os primeiros ajustes na BIOS, configurar, ver se a máquina está esquentando. Depois de 1 ou 2 dias, você pode retirar ele, como essa máquina aqui, ó, já não está mais com a placa de vídeo, já está minerando já há um bom tempo. Já liberei a placa de vídeo para que eu possa configurar o próximo kit. E à medida que você for montando seus kits, você vai reutilizando alguns itens, como placa de vídeo, mouse, teclado, monitor. Então o monitor é somente nas primeiras configurações. Depois que a máquina estiver funcionando certinho, não vai precisar de placa de vídeo, monitor, mouse, teclado. Um SSD é importante também você ter, não precisa de muita capacidade, 64 GB já é suficiente.
Se você quiser utilizar um pendrive também vai funcionar, não tem problema nenhum, mas eu recomendo que seja SSD, porque ele é muito mais rápido do que um pendrive e a chance do seu pendrive ele ficar travando por aquecimento, isso acontece eventualmente, a chance é maior. Um SSD, isso você já diminui a chance disso acontecer. E você vai precisar também de uma fonte para poder alimentar o sistema, não precisa ser uma fonte muito forte. Essa fonte aqui é uma custo-benefício muito bacana, é da marca MSI, uma 650 watts. Poderia até ser uma fonte de menor capacidade, só que quando você pega uma fonte de má qualidade, ela não vem dentro dela alguns sistemas de proteção, como DPS, proteção contra curto-circuito, sobrecarga. Então a fonte é um item muito importante e eu acho que não vale a pena você investir em fontes realmente aquelas vagabundas aí de abaixo de R$100. Então essa fonte aqui custa na faixa de R$300, uma fonte de 650 watts, eu acho custo-benefício muito interessante. No primeiro momento nós vamos montar o kit apoiado na caixa da placa-mãe, para que a gente possa fazer alguns ajustes, fica mais fácil para você mexer. E aí, uma vez a sua rig já funcionando certinho, você pode utilizar alguns suportes, como por exemplo esse daqui, ó, que eu fiz um teste, ele funciona bem bacana, ele já vem de pronto, né? Isso aqui é um suporte para notebook. Você coloca ele assim, você arma ele desse jeito e você apoia a placa-mãe aqui, ela fica meio inclinada e ajuda na ventilação na parte traseira da sua placa-mãe. Então esse suporte ele já vem de pronto e é uma opção para que você possa utilizar. O que eu tenho utilizado aqui na minha situação e que vamos colocar aqui no nosso vídeo é um suporte 3D fabricado pelo meu amigo Rafatec. Ele até fez um aqui personalizado com o nome do Deni Torres aqui, e esse daqui ele cria uma estrutura mais compacta, inclusive fica mais fácil para você transportar de um lado para outro. Beleza, apresentado aqui os itens principais, acho que o primeiro ponto é a gente fazer o unboxing dos itens, né? Vamos dar uma olhadinha na placa-mãe para ver o que é que ela tem de interessante. Vamos abrir aqui a nossa caixa do processador e os outros itens já estão desempacotados e a gente vai continuar a nossa explicação. Vamos lá. Então o primeiro item que nós vamos abrir é essa caixa aqui do processador, é o item mais importante. Uma caixa exagerada para o que tem aqui dentro, porque alguns modelos eles vêm com cooler, mas esse processador daqui, que é o top de linha, ele não vem com cooler, só vem o processador e vem um espaço vazio aqui que supostamente era para vir o cooler. Então podemos guardar aqui esses itens, vamos retirar aqui o processador, muito cuidado no manuseio desse processador porque ele tem uns pinos aqui e se ele cair ele acaba entortando os pinos, né? Então vamos deixar ele separado. O próximo item que nós vamos abrir é a placa-mãe. Essa daqui é uma placa-mãe da Gigabyte, né? A Gigabyte é a fabricante principal e a Aorus é a linha Premium da Gigabyte. Então, se você comprar uma placa-mãe que seja somente Gigabyte, ela não tem a mesma qualidade que uma placa-mãe da linha Aorus. Então, essa daqui é uma placa-mãe mais robusta para que você possa utilizar processadores mais fortes como o Ryzen 9, por exemplo. Deixa eu ver o que vem mais aqui na caixa. Alguns parafusos para fixação de SSD. A gente não vai precisar porque nós vamos utilizar SSD SATA. Ele é mais prático para que você possa fazer o flash, essas coisas. E vamos precisar de um cabo SATA para poder ligar o nosso SSD. Então vamos fechar a caixinha, que essa caixa agora ela vai servir de base provisória para que a gente possa montar a nossa rig. A placa-mãe é essa daqui. Repare que placa-mãe bonita e bem construída. Essa Aorus, acho que é a terceira placa-mãe que eu já tenho desse modelo. As outras são Asus TUF. Então é uma placa-mãe muito boa, ela tem me atendido bem. As configurações da BIOS dela são simples de se fazer. A depender do modelo de placa que você comprar, as configurações de BIOS serão bem diferentes. Eu tenho um procedimento aqui no canal mostrando como ajustar essa placa e a Asus TUF. Então se você tiver uma outra placa, aí você vai ter que procurar na internet outra pessoa que tenha feito os ajustes, porque os comandos são sempre em lugares diferentes. Um dos primeiros itens a gente colocar é o processador, devido à sua fragilidade desses pinos aqui. Então se a gente ficar manuseando esse processador para lá e para cá, a chance de você entortar esses pinos aqui vai ser muito grande. A posição de instalação do processador, ele é muito simples, né? Ele tem uma
um pontinho aqui desse lado, eu não sei se vocês conseguem ver, a câmera vai estar pegando certinho. E na placa-mãe ela vai estar sinalizada aqui também com um pontinho, que é a direção onde você tem que colocar. Você vai levantar aqui essa alavanca, vai fixar o processador, sem apertar, ele entra sozinho com facilidade, só ver se ele está bem encaixadinho, e bota um dedinho em cima e trava ele, e agora ele vai estar mais protegido. O segundo ponto que nós vamos instalar vai ser a memória RAM. Normalmente, a instalação de memória RAM em placas-mães AMD, claro que é possível que existam placas-mães com excepcionalidades, a sequência de ligação é sempre nesse segundo slot aqui, ó. Então, se você só tem um pente de memória, você vai ligar nesse segundo slot. Tem aqui o primeiro, pula, o segundo, e se você for colocar um segundo pente de memória em dual channel, você vai pular o terceiro e vai ligar no quarto. Toda essa explicação tem escrito na placa-mãe, então é importante você olhar no manual da placa-mãe que você escolheu, porque se for diferente dessa, há uma possibilidade do sequenciamento de posicionamento da memória ser um pouco diferente. Eu costumo ligar apenas uma memória primeiro, porque acontece eventualmente de uma memória não estar bem encaixada. E aí, se uma das memórias não estiver bem encaixada, a máquina simplesmente ela não vai dar vídeo, ela não vai ligar. E aí você vai ficar tentando descobrir o que é que não está funcionando, por que é que não ligou, e no final das contas é apenas uma memória uma das memórias que você não encaixou direito. Se você instala apenas uma, fica mais fácil, porque só vai ter essa possibilidade aqui de você tirar e encaixar novamente e saber se vai estar funcionando. E a próxima etapa que nós vamos fazer é a aplicação de pasta térmica e fixação do cooler. Esse cooler daqui, ele é meio durinho de encaixar, sabe? Então você tem que fazer uma certa força daqui, e aí eu prefiro já fazer essa instalação dele enquanto a placa-mãe está bem apoiadinho, sem nada, sem nenhum cabo plugado nela, que fica mais fácil o manuseio. A pasta térmica que nós vamos utilizar é uma TS Code aqui da Implastec. Inclusive ela vem aqui dentro, se eu não estou enganado, um saquinho com álcool isopropílico. Olha, lá vem uma pazinha, vem a pasta térmica, e vem um saquinho aqui com álcool isopropílico para que a gente possa higienizar aqui o processador, que a gente já tocou aqui, o óleo da mão, a gordura da mão está impregnada aqui, bem como no fundo do cooler. Quanto mais limpo de impurezas, maior a chance de você ter uma melhor eficiência na transferência de calor. Então vamos fazer aqui uma limpeza, não precisa muita coisa, e aqui nesse cooler a mesma coisa. Show? Superfícies limpas, e agora nós vamos fazer a aplicação e espalhar com o pincelzinho. Eu costumo deixar a pasta com a camada bem fina e espalhada em toda a superfície. Existem pessoas que têm métodos de aplicações diferentes de pasta térmica, colocando gotas e depois apertando com o cooler para que ela mesmo se espalhe, mas eu prefiro fazer uma distribuição dessa pasta de uma forma mais uniforme, e quanto mais fina for a camada, mais eficiência na transferência você vai ter de calor. Mas também não pode ser muito fininha, porque em alguns casos, quando você tem a base do cooler rugosa, aí você precisa colocar um pouco mais de pasta térmica para que ele possa preencher esses espaços. Inclusive é o que a gente vai fazer nesse cooler daqui. Repare que esse cooler, ele tem umas rugosidades aqui, e eu vou aplicar um pouco de pasta térmica para preencher essas rugosidades. Outros modelos de cooler também são de cobre. Repare que a rugosidade desse aqui é bem menor, bem inferior, e outros simplesmente não tem essa rugosidade. Então você permite que você coloque uma camada bem mais fina, como por exemplo nesses coolers que tá tudo lisinho aqui no fundo. Não precisa nada demais, eu só coloco realmente para poder preencher esses buraquinhos. Beleza, aplicação feita. E agora a fixação dele, cada cooler tem uma forma de fixação. Nesse caso daqui ele tem 2 ganchos e a gente vai utilizar os suportes de fábrica que já vem na placa-mãe. Antes de fixar, é importante você verificar se ele está bem apertado, porque já aconteceu casos de vir de fábrica com os parafusos
não totalmente apertados. Não precisa ser aquele arrochada também sinistra, não. É só para ver se ele não tá... Pronto, tá bem apertadinho, show de bola. E agora podemos fixar aqui o nosso cooler. Atentar para ligação do cabo, né? Então, se você deixar o cooler de uma posição que o cabo de alimentação da fan vai ficar muito distante, então se eu colocar nessa posição, a fan ela não vai alcançar onde tem que alcançar aqui, ó. Então você tem que ter atenção na posição que fica melhor. Então essa daqui seria interessante. Bom, cooler fixado, vamos fazer a ligação da energia dele no conector correspondente que se chama CPU fan. Ok, esse cooler especificamente, ele possui um switch aqui dentro, na lateral dele, quer dizer, que permite que ele gire numa velocidade mais forte e mais fraca. A maioria dos coolers não possui isso, e se você comprar especificamente esse, certifique-se que ele está setado aqui para o H, que é o high. Tem aqui L de low e H de high. Beleza, fixação do processador, memória, cooler. Agora, a próxima etapa, a gente fazer a ligação da placa de vídeo, que é até mais simples. Então, basicamente, você vai pegar a placa de vídeo e vai fixar no primeiro slot X16. Essa placa de vídeo, especificamente, ela é mais fácil de ligar porque ela não possui conector de energia. Ela é alimentada pela própria placa-mãe. O próximo item que nós vamos utilizar é a ligação da fonte. Essa fonte aqui é uma fonte já com os cabos integrados. Existem fontes que são modulares, que você pode ligar os cabos aqui na parte do fundo. E é importante você ter atenção, porque algumas fontes, a posição são específicas. Se você ligar no lugar errado, pode dar um problema. E se você misturar os cabos de uma fonte modular de uma marca com outra fonte modular de outra marca, você também vai ter problema, pode queimar seu equipamento. Então, para você que não tem muita experiência, eu recomendo que você compre fontes que já venham com os cabos integrados, que diminui muito a chance de você cometer um erro. A gente vai usar basicamente 3 cabos de energia. Nós vamos utilizar esse cabo aqui com 24 pinos, que é o de alimentação da placa-mãe. Olha que eu estou com o adaptador plugado aqui. É esse daqui. O outro cabo que nós vamos utilizar é o cabo de alimentação do CPU, que é esse daqui, e ele vem escrito aqui, ó, é um cabo de 8 pinos, e ele vem escrito do lado CPU. Muita atenção, porque existe um outro cabo que também tem 8 pinos, só que aqui no lado ele tem escrito PCI Express. E aqui acontecem muitos erros. As pessoas às vezes se atrapalham e ligam o cabo do PCI na placa-mãe, e acaba queimando a placa-mãe, ou ligando o cabo do CPU na placa de vídeo e acaba queimando a placa de vídeo. Então esse aqui é o ponto, acho que, de maior atenção na hora da ligação dos cabos, para você não se atrapalhar. Então vamos fazer aqui a ligação na nossa placa-mãe. Primeiro cabo que nós vamos ligar é o cabo da placa-mãe, aquele de 24 pinos. É importante que a placa-mãe esteja bem fixada, tá? Para que você não entorte a placa-mãe, ela tem que estar bem apoiada. Encaixa aqui e faz o clique. O próximo que a gente vai ligar é o cabo de CPU, que fica normalmente aqui perto do processador, aqui nessa parte de trás, ó. Certificar que está escrito CPU, tá, gente? Por favor. E o terceiro e último cabo que nós vamos ligar vai ser o cabo SATA, que aqui realmente não tem como errar. No seu SSD você tem esse achatadinho maior e tem um achatadinho menor. Esse maior aqui é o de energia e esse menor é o de dados, que é esse que vem na caixa da placa-mãe, que nós vamos fazer a utilização dele. Ele vem com 2 cabos, a gente vai usar apenas um. Aqui na placa-mãe você vai ver os conectores SATA e você vai plugar preferencialmente no plug que tem escrito SATA 0. Então aqui tem escrito, ó, SATA 0, 1, 2, 3. E se sua placa-mãe tiver mais conectores SATA, vai estar 4, 5, 6. Então também não tem muita dificuldade. É importante, à medida que você for fazendo a montagem do seu equipamento, você olhando também no manual de instalação da placa-mãe, para que evite que você faça a ligação de alguma coisa errada. Vamos ligar aqui o cabo.
O cabo de energia já vai estar aqui, o cabo de dados já está aqui, mas antes da gente ligar o SSD, a gente precisa colocar o sistema do RiveOS aqui dentro do disco. Vamos lá? Vamos fazer essa instalação? Pessoal, para que você possa colocar o sistema RiveOS dentro do SSD, eu recomendo que vocês adquiram também um adaptador desse aqui, ó, que é um adaptador SATA para USB. Esse adaptador custa baratinho, na faixa de R$30, mas ele vai facilitar muito a sua vida, porque simplesmente você vai plugar esse cara aqui e ele vai funcionar o SSD no computador como se fosse um pendrive. E aí fica muito mais fácil para você fazer o flash do sistema operacional nos SSDs. Imagine se você tiver várias rigs e apresentar um problema, é só plugar aqui, fazer o flash aqui, desplugar, botar na rig de novo e ele já vai funcionar mais uma vez. Então vamos lá, o que é que nós vamos fazer? Entrando aqui no site do RiveOS, na parte superior vai ter um botãozinho chamado Install. Clicando nessa parte, você vai baixar e vai encontrar aqui, ó, tá escrito GPU, mas não tem ainda uma versão para CPU. Você vai baixar aqui, ó, ou via torrent ou via zip. E aqui atualmente está na versão 06222. Eu já tenho aqui em meu computador uma versão próxima a essa daí, que é a 06222. Eu vou fazer o flash utilizando essa versão que eu já tenho, que tem mais ou menos 1.27 GB. Ao invés de eu baixar nova, porque uma vez a gente instalando, pode ser uma versão mais antiga se você preferir, porque antes da gente começar a minerar, a gente vai utilizar um comando para poder atualizar todo o sistema para as últimas versões de drivers, de correções de bugs. Então eu pegando aqui essa versão 222 não vai ter problema. Então como é que a gente faz? A gente vai ligar esse cara via USB, rolando a página aqui para baixo, você vai achar o link para esse Etcher, que é um software para que você possa fazer o flash, né, do arquivo para dentro do pendrive. Você vai baixar a versão aqui de acordo com o seu sistema operacional. Esse aqui é o sisteminha. Então você vai selecionar o arquivo que você quer fazer o flash. Então no caso eu vou selecionar aquela última versão que eu tenho, que é a 222. Ele vai pedir para que você selecione o disco que você quer fazer, lembrando que tudo que tiver dentro do disco será apagado. Então eu vou selecionar aqui o disco em questão, que é esse de 120 GB. Clico em selecionar e fazer o flash. Tem que botar uma senha do seu computador. E agora é questão de alguns minutos, ele vai criar as partições dentro do disco, partições de boot, e vai jogar todo o sistema para dentro do SSD. Enquanto isso, nós vamos criar um worker novo para poder trabalhar ali com a nossa máquina de mineração. Para isso, nós vamos aqui no RiveOS. Depois eu posso trazer um outro conteúdo mostrando como funciona o RiveOS, tá? Mas para que vocês possam ter uma noção, nós temos aqui, ó, 5 rigs de CPU minerando. Eu tenho uma de GPU que está desligada. E nós vamos adicionar mais um worker aqui, mais uma máquina trabalhadora. E para isso nós vamos clicar nesse maisinho aqui em cima. E deixa eu só pegar aqui o nome desse worker, que eu vou colocar igualzinho aqui para ficar todo mundo padronizado. Dá um Ctrl C aqui. Vamos clicar em novo worker, rig, não é uma ASIC, né? É uma rig, e é uma máquina existente, que já está aqui comigo já. E aí gerou esse código aqui que permite inclusive que você acesse a máquina sem jogar esse arquivo config dentro do SSD, tá? Eu acho mais fácil você já baixar esse arquivo config, e a gente vem aqui em settings e vamos substituir o nome desse worker para Ryzen 9 06. Clica aqui em Update Worker e na nossa lista agora de workers, nós temos ela aqui agora que está offline. Então, uma vez terminado aqui o nosso sistema do Balena Etcher, nós vamos pegar aquele arquivo config que nós baixamos e vamos jogar dentro da partição do pendrive. Não podemos esquecer de jogar esse arquivo config, porque senão, na hora que você ligar a sua rig lá, ela não vai entender que faz parte dessa fazenda. Aí você vai ter que fazer a configuração manual lá, colocando o first run e fazer as configurações. Mas fazendo desse jeito, diminui muito a chance de dar erro, tá bom? Então, próximo passo agora, espera fazer o flash, joga o arquivo config e voltamos lá para nossa rig, beleza? Bom, pessoal, feito aqui o flash no SSD, a ligação dele é muito simples, como eu mostrei. Só se certifique de você não estar deixando alguma parte metálica em contato,
tipo o SSD aqui em cima da placa-mãe, ó, não pode, porque alguns SSDs têm um corpo metálico e você pode acabar fechando o curto nele. A ligação é muito simples, essa é a parte de dados e essa daqui é a parte elétrica. E vamos deixar ele aqui, ó, afastado da placa-mãe, para que não venha fazer algum curto. Liguei um cabo de rede aqui na placa-mãe, liguei o teclado, liguei o mouse, a placa de vídeo, ligado no monitor, e agora a gente vai fazer o primeiro boot. Este primeiro boot, e cada placa-mãe ela tem uma posição diferente. Essa placa aqui especificamente são esses conectorezinhos aqui. Tem escrito aqui do lado. Se você não consegue enxergar, no manual da placa-mãe tem mostrando. Então essa placa aqui especificamente, nós temos aqui, ó, as fileiras do lado externo da placa e nós temos a fileira do lado interno. E você vê que aqui nós temos aqui uma sequência de pinos e essa daqui tem uma sequência e está faltando um dos pinos, tá vendo? Normalmente é isso, é nessa fileira que está faltando o pino, são os dois últimos. Mas tem escrito aqui na própria placa-mãe. Então o que nós vamos fazer é ligar a fonte, alguns LEDs da placa-mãe vão acender, mas ela só vai realmente funcionar depois que você fechar um curto aqui com esses dois pinos. Então você pega uma chave de fenda, qualquer uma tesourinha, e só encostar nesses dois pinos e a placa ela vai funcionar. A gente só vai fazer isso uma vez, porque a gente vai configurar aqui na própria BIOS da placa-mãe, para que toda vez que você ligar a fonte no botãozinho da fonte, a sua rig ela vai inicializar sozinha. Beleza, aí facilita bastante. Ou se você quiser, vocês podem adquirir um Power Button, né? Que é esse carinha, simplesmente ele vai fechar o curto. Você vai ligar ali naquela parte onde faz o start da placa-mãe. Quando você quiser ligar, você aperta esse botãozinho. Existem uns Power Button que são mais sofisticados, como esse daqui, tem até LEDzinho, mas eles fazem a mesma coisa. Você vai conectar lá na parte do Power, apertar o botãozinho aqui e a sua rig liga, beleza? Mas como normalmente a rig ela fica 100% do tempo ligada, eu não vejo necessidade de ter botãozinho para poder ligar. E outra coisa, a gente vai configurar para toda vez que ligar a fonte, a rig já vai ligar automático. Vai aparecer essa mensagem aqui do BitLocker, você só precisa digitar a tecla Yes para resetar as configurações do BitLocker. Às vezes ela liga, desliga, vai dar boot assim umas 3 vezes, mas essas placas mães AMD é assim mesmo. Ela liga umas 3 vezes, depois, deixa eu ver se ela já vai cair aqui direto no HiveOS. Caiu no HiveOS. Deixa eu apertar Ctrl Alt Del. Aquela tela azul é para inicializar o HiveOS. Então eu vou ficar apertando agora a tecla Delete repetidas vezes para que a gente possa entrar nas configurações de BIOS. Eu vou dar uma passada aqui nas principais configurações. O primeiro ponto é você ver a versão da BIOS da sua placa-mãe se ela não está muito desatualizada. Então a F65, se você entrar no site do fabricante, você vai ver que é a última versão. Acima dessa só tem uma que é a versão beta, mas aí você pode deixar na 65 que já vai funcionar. A gente vai aqui no campo periféricos e vamos aqui embaixo em AMD Overclocking, nessa parte daqui. E o Precision Boost Overdrive, que ele está aqui como automático, a gente vai desabilitar. Podemos dar um ESC para voltar. Aqui nessa parte, nessa primeira aba aqui, que é o Emit, a gente vai em Advanced Frequency. Então vamos aqui em CPU Core Ratio, onde está aqui em Auto, a gente vai digitar 39. Para esse processador é 39. A depender do modelo do seu processador, recomendo que você lá no Discord troque uma ideia com a gente para a gente ver se alguma outra pessoa testou um outro clock melhor do que o 39. 39, clicamos fora e damos um voltar e vamos agora em Advanced Voltage Settings. E aqui em CPU V-Core a gente vai colocar uma tensão para esse processador que eu sei que funciona bem em 1.05, em alguns casos até 1.00, mas como eu estou ligando ele pela primeira vez, eu vou testar com 1.05 para ver se vai funcionar certinho. E o último ponto que nós vamos olhar agora é para que toda vez que eu ligar a fonte, a placa-mãe ela ligue. Então nós vamos aqui na aba Power, fica aqui no finalzinho, e o primeiro item que é o AC Back, ele está aqui em Always Off, nós vamos deixar em Always On. Ainda tem mais um ponto que é importante a gente deixar, que é aqui em MIT, as configurações da memória, que vai aparecer aqui, ó, Extreme Memory.
E aí tá aqui XMP, ele está desabilitado. A gente vai ativar o Profile One do XMP para que ele possa usar as configurações de fábrica da sua memória e ela vai funcionar com um desempenho um pouco melhor. Antes da gente ir embora, vamos configurar para que as fãs elas rodem a 100% para melhorar na refrigeração da nossa máquina. Então aqui ó, em MIT mais uma vez, vamos em Smart Fan 5 e aqui vamos configurar a nossa fan para que fique a 100%. Então onde está aqui ó, CPU Fan Speed Control, a gente bota Full Speed e a fan já começou a rodar mais rápido aqui na placa-mãe. Show de bola. Agora podemos dar um ESC, finalizamos as configurações de BIOS e para agora salvar as configurações a gente aperta F10, ele vai perguntar se você quer salvar essas configurações, dá um Yes e agora sim o RiveOS ele vai ligar pela primeira vez. A placa-mãe está salvando aqui as configurações que a gente fez, ela demora um tempinho para poder ligar, vai aparecer essa tela azul e se tudo der certo, vai carregar o sistema RiveOS e lá no computador agora a gente já vai poder fazer as atualizações do sistema operacional, setar ela para que comece o seu processo de mineração e verificar a temperatura do equipamento. Beleza, olha lá, já ligou e agora podemos voltar lá para o nosso computador e ver mais informações por lá. Vamos lá. Pessoal, estamos agora aqui no nosso computador e a gente vai fazer aqui as últimas configurações para a gente colocar a nossa máquina para poder minerar. Entrando aqui no site do RiveOS, a gente já consegue ver que a nossa máquina está ligada, mas aparece aqui um foguetinho vermelho dizendo que não tem um flight sheet, não tem um plano de voo, ela não tem uma configuração para poder minerar. Ela não sabe o que minerar por enquanto, ela só ligou e está lá. Existe uma forma de você acessar a sua máquina, você vê a tela da sua rig remotamente utilizando o próprio RiveOS. Então você vai clicar aqui no nome do worker e aí aqui nessa parte superior vai aparecer o IP local da sua rig. Isso aqui funciona se você estiver na mesma rede que a sua rig. Se você estiver em um lugar diferente da sua rig, com internet diferente, né, com a rede diferente, você vai ter que utilizar o acesso remoto, que é esse aqui de cima, e a primeira função, que é o Hive Shell Start. Clicando nessa opção vai gerar um link, demora um tempinho, vai aparecer aqui um link de acesso que dura alguns minutos, tá? Então dá tempo de você fazer alguns ajustes. Então vamos usar aqui o Hive Shell Start. Ele começa a processar aqui e vai, assim que ele terminar de piscar essas bolinhas, ele vai gerar um link de acesso que já vai te dar o acesso direto à tela da sua rig. Olha lá, ó. Clicando aqui nesse link, você já vai acessar a sua rig diretamente. Aqui tem os principais comandos, os comandos que são mais utilizados, o Help Me, o Miner. Logo a gente vai utilizar o comando Miner, o Self Upgrade, Wi-Fi, o Hive Password. Então tem muitos comandinhos aqui que são os mais utilizados para que a gente possa, inclusive, fazer a atualização do sistema. A gente precisa verificar se existem correções de bugs e tal. Então existe uma série de comandos que você precisa colocar para poder fazer a atualização, reiniciar sua rig várias vezes. E meu amigo Berna Crypto, ele simplificou isso aí, colocando no site dele, fazendo uma propaganda do Berna aqui, ó, o site bernacrypto.com.br. Vocês vão aqui nessa parte de tutoriais e ele já gerou aqui um comandinho de atualização do sistema completamente, que é esse cara daqui, ó. Esse finalzinho a gente só vai fazer uma alteração que ele pergunta o seguinte: o primeiro S é de sim, né? Sim, sim, não. Qual é o primeiro S? Deseja desinstalar o Mozilla Firefox, que já está lá dentro do sistema RiveOS. A gente não usa nunca esse negócio e toda vez que a gente vai atualizar é mais pacote de dados que vai consumindo, mais espaço que vai armazenando no seu disco. Então, inclusive, você botando esse S, ele vai desinstalar o Mozilla. O segundo S é para atualização dos drives da NVIDIA. No caso, a gente não vai minerar com placa de vídeo, então eu vou botar N também. E o último N é para atualização dos drives da AMD, que a gente também não vai minerar com placa de vídeo AMD, não precisa. No dia que você for minerar com placa de vídeo, é só repetir esse comando, coloca o sim se for placa de vídeo no meio, e se for sim AMD, você coloca o sim no final do comando. Então vamos dar um Ctrl C aqui, vamos voltar lá para nossa tela da rig, colamos, e lembrando que eu vou só apagar o S aqui do meio, botar um N, espaço,
N e vamos dar um Enter. E agora esse comandinho do Berna, ele vai verificar o seu sistema que tem, vai ver atualizações recentes, vai baixar, vai instalar, vai reiniciar a rig. Demora assim cerca de uns, 5 minutinhos para ele fazer todo o procedimento. E é muito mais fácil do que você ficar colocando comando por comando. Berna, você está de parabéns, você é fera demais. Esse procedimento de atualização, se você utilizar um pendrive, aí vai demorar bem mais do que 5 minutos, ainda mais se você for instalar os drives da NVIDIA, que são muito grandes, cerca de 500, 700 megas, ainda vai baixar da internet, vai instalar. E pendrives de menor qualidade, eles esquentam ao ponto de travar. E aí você fica ali num loop e você não consegue sair daquele processo. E aí acaba que a solução é substituir o pendrive por um melhor ou já faça um upgrade para um SSD para você não ter mais esse tipo de problema. Finalizou a instalação, a máquina agora está reiniciando, então podemos fechar essa janela daqui, voltamos para o nosso HiveOS, podemos fechar isso. À medida que vão aparecendo essas informações aqui, ó, você pode até dar uma lixeirinha subindo aqui as atualizações. Um ponto que eu esqueci de mostrar é aqui, ó, Auto Refresh. Sempre deixe com 30 segundos, que aí ele vai sempre mostrar aqui, ó, as últimas coisas que essa máquina fez. Então a gente usou o comando do Berna, atualizou, fez isso, fez aquilo, reiniciou a máquina e tal, e podemos clicar na lixeirinha aqui para poder apagar essas informações. Vamos fazer mais uma vez aqui um Hive Shell Start, que agora a gente vai colocar a nossa rig para poder minerar. Lembrando que está aqui, ó, faltando um foguetinho, faltando um flight sheet. Então nós vamos clicar no flight sheet e vamos selecionar um flight sheet. Neste vídeo aqui eu não vou mostrar o flight sheet, mas eu vou deixar na descrição um link de vídeos que eu mostro como criar flight sheet. A depender da moeda que você vai minerar, é um flight sheet diferente. Então no caso aqui é a mineração da moedinha Dero. Então eu recomendo que você dê uma olhada no vídeo como minerar Dero, que tem lá a construção do flight sheet. Vamos acessar a rig através do link do Hive Shell. Beleza. Então na hora que eu selecionar o flight sheet, o que é que a máquina vai fazer? Ela vai começar a minerar. Como ela não tem o minerador ainda, a gente acabou de instalar o sistema, ele vai baixar o minerador, vai instalar o minerador e vai começar a fazer a instalação, começar o processo de mineração. Vamos clicar aqui no flight sheet, vamos selecionar a moeda Dero, flight sheet setado, podemos voltar na rig e agora nós escrevemos a palavra miner. Ela já baixou aí o minerador, fez a instalação do minerador. A mineração de Dero normalmente é um pouco mais confusa, a visualização não é tão clara, mas são 3 pontos eu acho que são de grande importância que você tem que considerar. Quantos kilohashes ele está fazendo? Então está fazendo aqui, ó, 32 kilohashes, é um valor razoável para esse processador. O outro ponto é, voltando aqui no site do HiveOS, você monitorar a temperatura do seu processador. E aí eu tenho aqui um range de temperatura que pode ser interessante você ter uma referência. Acima de 70 graus, ele está quente. Acima de 80 graus, tem coisa errada, não minere acima de 80 graus. Abaixo de 70, tá bom. E abaixo de 60, tá ótimo. Então eu comecei o processo agora, eu estou numa sala climatizada com ar-condicionado, então é natural ele ficar ali abaixo de 60 graus, que está ótimo. Então se ele ficasse entre 60 e 70, para mim seria muito bom. Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver como é que foi. Agora a temperatura continua ali na faixa dos 53, está muito bom, está muito ótimo. Para que vocês possam ter uma noção, vamos pegar aqui uma outra rig minha que está lá numa salinha que não está com ar-condicionado por enquanto. E ela está lá, ó, com 60 graus. Fazendo 29 kHz, é um processador um pouco mais antigo. Esse aqui, ó, tá na faixa do 59 graus. Esse daqui tá na faixa de 63, já tá um pouquinho mais quente. Esse daqui tá na faixa do 66, tá um pouquinho mais quente, mas abaixo de 70 tá bom. A quinta máquina tá com 60 graus e essa última daqui, poxa, essa é a melhor de todas, ela que tá mais friazona, talvez seja ali, ó, a pasta térmica que eu apliquei. O cooler, não sei, ou o processador em si ele é mais frio, mas estou muito satisfeito aí com os resultados. E o terceiro ponto que você precisa monitorar é a temperatura dos VRMs da placa-mãe.
Esse daí, poucas pessoas se atentam a isso. E se você não tiver uma atenção na questão da temperatura do VRM, você pode danificar sua placa-mãe pensando a longo prazo. Beleza? Então vamos fazer agora, para finalizar a nossa rig, a gente vai fazer a montagem do nosso suporte de mineração. Vamos dar uma monitorada na temperatura da placa-mãe e basicamente eu vou ficar só monitorando ela durante alguns dias, sei lá, uns 2 dias. Aí sim eu vou tirar teclado, tirar monitor, tirar a placa de vídeo e aí eu vou deixar ela lá junto com as irmãzinhas dela para poder continuar o processo de mineração. Então vamos voltar lá para a nossa máquina. Bom, agora vamos tirar a nossa máquina desse suporte provisório e vamos montar aqui o nosso suporte definitivo. Então vamos desconectar aqui os cabos de rede, mouse, teclado. Posso até guardar esse teclado já, o mouse também. Agora a próxima etapa é a seguinte. Acho que fica mais fácil se a gente desconectar os cabos e conectar depois, para a gente poder manusear melhor a placa-mãe. Vamos tirar a placa de vídeo. Vamos tirar esse cabo SATA também. Então, para que a gente possa utilizar esse suporte aqui do Rafatec, ele é parafusado. Então você precisa ter os parafusinhos que antigamente vinham nas caixas das placas-mães. Esses parafusos agora você tem que comprar à parte. Antes da gente fixar na placa-mãe, a gente vai prender o suporte na fonte. A própria fonte vai ser a estrutura, né? Então a gente vai prender aqui, ó. Mas para prender aqui a gente vai usar outros parafusos. São os parafusos que a gente usa para prender a fonte no gabinete. E aí, no caso, quando você compra a fonte, já vem com os parafusos. Esses parafusos são mais fáceis de serem encontrados, diferente daqueles de fixação da placa-mãe. Então a posição aqui é assim, com a fan para o lado de fora. O detalhe agora é que esse suporte vem com o nome do Dani Torres, olha só que massa. Aí eu fixo agora esse daqui, antes de colocar no lugar. Beleza, agora vamos organizar os cabos. Você pode colocar os cabos para que fiquem aqui, ó, na parte de trás, de uma forma mais organizada. Bom, galera, o trabalho está praticamente 99% concluído. As rigs já estão funcionando, né? A nova aqui, ó, já botei uma caveirinha aqui do Bitcoin. Acho que antes da gente colocar nossa rig para poder ficar no local definitivo minerando, é importante que a gente monitore as temperaturas dela, não somente do processador, mas os cabos. Verifique se eles estão bem encaixados. Algumas fontes podem vir com conectores com defeito, então através do toque você consegue ver se o conector dos cabos estão esquentando, os dissipadores dos VRMs para ver se estão muito quentes. Evite tocar nos circuitos da placa-mãe com ela em funcionamento, tá? Mas nos dissipadores não tem problema você tocar. No meu caso, como eu tenho uma câmera térmica, isso me possibilita fazer uma verificação melhor, né, de pontos de risco. Então eu vou fazer aqui a leitura da câmera para que vocês possam ver. Com essa câmera é possível você identificar os pontos mais quentes e mais frios. Ele tem um gráfico aqui na lateral e ele mostra que nessa imagem qual é o ponto mais quente. Então o ponto mais quente aqui está sendo na faixa de 40 graus, tá vendo? Nada demais. O ponto que vai realmente assim, ó, preocupar na maioria das placas-mães é esse VRM daqui, ó, que está lá causando na faixa de 60 graus. O ponto importante de você ter um cooler soprando para baixo é que você ajuda na dissipação desse VRM daqui. Nessa placa-mãe em específico, eu já percebi que ela tem uma temperatura elevada nessa parte aqui, na entrada de energia da placa-mãe. E ela bate ali na faixa de 70 graus, 73 graus, tá vendo? Então eu penso que eu vou bolar aqui uma solução utilizando essa pasta térmica, que é como se fosse um thermal pad, e botar um dissipador. Esse aqui é o thermal put, né? o TS put, para que a gente possa diminuir a temperatura daqueles controladores. Isso funciona não só nessa placa-mãe, como nessa daqui. E um ponto importante a destacar, ó, que esse cara, ele está com 70 graus, mas uma outra placa que é exatamente igual, está com 40 graus. Então, ó, alguma coisa nessa daqui está causando essa temperatura adicional. De fato, o processador daqui é um processador mais moderno, que é o 5900X, e esse daqui é um Ryzen 9 da série 3900X.
Em breve eu vou diminuir um pouco a tensão desse processador para ver se a temperatura desse circuito aqui, ó, ele acaba baixando, porque de 70 graus já fica meio quentinho assim, pensando em rodar 24 horas, é um ponto de atenção a se ter. Bom, galera, o conteúdo ficou um pouco mais extenso do que eu imaginei, mas acho que era importante passar por todos esses pontos que eu citei. Eu vou deixar na descrição alguns links de outros vídeos que possam complementar alguns conteúdos aqui, como configuração no Hive OS, configuração em BIOS, que certamente vai ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo conteúdo. Valeu! Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Considere também ser patrocinador do canal a partir de R$ 1,99, clicando no botão Seja Membro. Você terá acesso à nossa comunidade fechada, além de impulsionar a visualização de nossos vídeos no YouTube.